Continuamos o estudo do nosso módulo 3, da UFCD 5062, que se chama Língua Portuguesa, e desta vez o objeto de aprendizagem tem a ver com os tipos de textos escritos. Existe, portanto, um tipo de texto que é o texto narrativo, e o objetivo de um texto narrativo é contar uma história ou relatar acontecimentos. As características do texto narrativo são a presença de personagens, de um tempo, de um espaço, o enredo com situação inicial, desenvolvimento e desfecho, e o uso de verbos de ação e uma narração cronológica. Os géneros textuais em que predominam as sequências textuais narrativas são os contos, as crónicas, as fábulas, as anedotas, os relatos de futebol, os relatos pessoais também. E um pequenino exemplo: era uma vez um jovem que partiu em viagem para descobrir o mundo. No caminho, enfrentou desafios, fez amigos e voltou para casa transformado. Pode ser um exemplo de um texto narrativo. Temos um outro tipo de texto, que é o texto descritivo. E o seu objetivo já é apresentar características de pessoas, de lugares, objetos ou sentimentos. As características são o uso de adjetivos e de uma linguagem sensorial que apela às sensações, a enumeração de atributos, falar sobre a forma, a cor, o tamanho, etc. E num texto descritivo existe pouca ou nenhuma ação. Os géneros textuais em que predominam sequências textuais descritivas podem ser os retratos, as descrições em relatórios, anúncios de imóveis, até um folheto turístico. E o exemplo de um texto descritivo é este. O restaurante é acolhedor, com luz baixa, mesas de madeira rústica e um aroma delicioso de ervas frescas no ar. Temos aqui vários adjetivos: acolhedor, baixa, rústica, delicioso. Há uma enumeração das várias características do restaurante e não existe relato de ação neste exemplo. Outro tipo de texto escrito é o chamado texto instrucional ou expositivo-instrucional. O objetivo deste tipo de texto já é ensinar ou orientar o leitor sobre como fazer algo. As características do texto instrucional são a linguagem objetiva, direta, passo a passo, os verbos estão no imperativo ou infinitivo, as sequências são ordenadas. Os géneros textuais em que predominam sequências textuais instrucionais são as receitas, por exemplo, os manuais, os regulamentos, os tutoriais. Exemplo: para instalar a impressora, primeiro ligue o cabo de energia. Segundo, conecte ao computador via USB. Terceiro, instale o driver seguindo as instruções na tela. Isto é mais um exemplo para gente da área da informática. Já o texto informativo, o objetivo é, com um texto informativo, o objetivo é divulgar factos ou informações com objetividade. As características deste tipo de texto é uma linguagem impessoal e clara. São apresentados dados, estatísticas, datas e fontes e há ausência de opinião. Os géneros textuais em que predominam sequências textuais informativas poderão ser as notícias, os relatórios, os verbetes enciclopédicos, etc. E o exemplo que aqui deixo sobre o texto informativo é este. Segundo o Instituto de Meteorologia, uma frente fria atingirá o litoral norte a partir de quinta-feira, trazendo chuvas e queda de temperatura. O texto opinião ou texto argumentativo, o seu objetivo já é defender um ponto de vista com argumentos. As suas características são
Há a presença de uma tese, uma ideia principal, e depois há argumentos com exemplos, provas e contra-argumentação. Tem de haver o uso de conectores lógicos, que ajudam a sequencializar a minha argumentação, o meu texto. E os géneros textuais onde predominam estas sequências argumentativas são os artigos de opinião, as apreciações críticas, o discurso político, os editoriais, as cartas do leitor, etc. E um exemplo poderá ser: a cobrança de sacos plásticos é uma medida positiva, reduz o consumo excessivo e incentiva o uso de sacolas reutilizáveis. O texto funcional. O objetivo primordial é comunicar de forma prática em situações do cotidiano. As suas características são a presença de uma linguagem objetiva, direta e funcional, uma estrutura padronizada, formulários, e-mails, avisos, e existe uma finalidade imediata num texto funcional. Pode ser solicitar, informar, responder. Os géneros textuais em que predominam estas sequências textuais funcionais são os bilhetes, os e-mails, os ofícios, os avisos. E deixo-vos este exemplo. Prezada Senhora Paula, venho por este meio solicitar a marcação de férias entre os dias 12 e 23 de agosto. Atenciosamente, João Mendes. Portanto, há aqui provavelmente o envio de um e-mail a solicitar a alguém superior a marcação de férias. E pronto. Sobre os tipos de texto, isto é o principal. Deixo-vos agora a estudar e ver-nos-emos no próximo objeto de aprendizagem. Até lá!